Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, no seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Cientistas chineses e cubanos desenvolvem vacina genérica para futuras pandemias. E a América Latina e o Caribe devem aplicar medidas fiscais e monetárias expansivas, segundo a CEPAL. O FMI alerta sobre os impactos da robotização durante a pandemia de Covid-19. Novas demissões no setor bancário espanhol se somam às quase 19 mil dos últimos meses. Cientistas chineses e cubanos desenvolvem vacinas genéricas para novas pandemias. Especialistas cubanos e chineses realizam investigações para se adiantar a futuras pandemias e desenvolver uma vacina com potencial genérico que proteja contra diferentes tipos de coronavírus e possíveis cepas emergentes. O projeto PanCorona, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Biotecnológico, conjunto que funciona desde 2019 na cidade chinesa de Yunzhou, é liderado por especialistas cubanos do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. O seu diretor, Gerardo Guillén, explica de esperar que ocorram novas epidemias. Que se espera que ocorram novas epidemias, e o coronavírus é um dos mais propensos a causar a transmissão de animais para humanos. PanCorona se embasa numa plataforma com antecedentes de sucesso, como a da hepatite B, além de vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19, como a Abdala, que está na última fase de testes. Segundo o cientista, com base à experiência, foram desenhados antígenos artificiais que unem fragmentos comuns às diferentes cepas de coronavírus. Isso ajudaria a combater futuras pandemias da mesma natureza. Segundo os cientistas, o bloqueio econômico a Cuba faz com que os pesquisadores se tornem mais criativos. O cientista cubano conclui que se houver um bloqueio para adquirir o reagente, eles poderão substituir por outras possibilidades para alterar o processo. E o FMI alerta para os impactos da robotização durante a pandemia de Covid-19. A pandemia acelerou o processo de robotização dos processos produtivos. Esse fenômeno, que já era uma realidade, tem forte impacto na substituição da mão de obra, principalmente dos empregos com menor grau de qualificação. O FMI vê neste processo uma ameaça crescente aos empregos mais precários, aumentando ainda mais a desigualdade. Um estudo da instituição aponta que jovens, mulheres, trabalhadores em meio período e empregados de pequenas e médias empresas seriam os mais afetados com impactos negativos do trabalho remoto. A aceleração do ritmo da automação nos processos industriais ou na logística, como já vinha ocorrendo, também antecipa as tendências do futuro do trabalho em que é necessário o investimento em políticas de educação e de formação profissional que se adaptem ao uso de novas tecnologias. O mesmo vale para a garantia de direitos trabalhistas em meio ao crescimento da informalidade em atividades que agora são realizadas de forma remota. E as novas demissões do setor bancário espanhol se somam às quase 19 mil dos últimos meses. Na Espanha, o CaixaBank anunciou que, após a sua fusão com o Bankia, pretende realizar o que será a maior demissão coletiva da história do setor bancário no país. Serão demitidos 8.300 trabalhadores e o fechamento de 1.534 escritórios. Por sua vez, o Banco Bilbao Vizcaya propôs aos sindicatos a demissão de 3.800 trabalhadores na Espanha, 16,3% de uma força de trabalho de cerca de 23.300 trabalhadores, além do fechamento de 530 escritórios, 21,3% do total. As instituições financeiras espanholas, imersas ou não em fusões, levantaram nos últimos meses quase 19 mil demissões. E a América Latina e o Caribe devem aplicar medidas fiscais e monetárias expansivas, segundo a CEPAL.
Segundo o relatório da CEPAL, a América Latina e o Caribe devem adotar medidas fiscais e monetárias anticíclicas para enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. O documento destaca que as medidas anunciadas em 2020 foram direcionadas ao fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, apoios às famílias e proteção da estrutura produtiva. A agência estimou que a recuperação dos níveis do PIB antes do início da pandemia não será alcançada antes de 2023 na maioria dos países da região. Para a CEPAL, os países da região devem promover o investimento intensivo em empregos, transformação produtiva, bem como fortalecer e universalizar os sistemas de proteção social. A CEPAL tem emitido alertas no sentido da necessidade de expandir e de redistribuir a riqueza dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. E na América Latina e Caribe, 17 milhões de alunos do segundo grau e dos primeiros anos de faculdade podem abandonar os estudos de acordo com a Organização de Estados Ibero-Americanos. Em termos educacionais, no dia 12 de março de 2020, quando se declarou a pandemia, 180 milhões de crianças, adolescentes e jovens ficaram sem aulas. Isso gera um impacto na educação que pode se refletir ao longo do tempo. Apesar disso, sabemos que a saúde e o controle dos contágios deve ser a prioridade. E não há como negar essa realidade. Infelizmente, esse cenário sobrecarrega os pais e gera uma perda de aprendizagem que deverá ser recuperada assim que possível. A desigualdade social se vê refletida nesse contexto em que os mais pobres sofrem mais com o impacto do fechamento dos centros educativos. Ao mesmo tempo, é importante zelar pela saúde dos professores e de todos os envolvidos no ambiente escolar. As crianças também são vetores de transmissão, podendo contagiar os seus familiares. É um equilíbrio difícil de alcançar, considerando que outros países que controlaram melhor a pandemia retomaram as atividades e já estão, mais uma vez, ganhando terreno na formação de suas futuras gerações. E a Cruz Vermelha pede que os governos se esforcem para vacinar os migrantes da América do Sul. O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Gilles Carbonnier, pede um esforço regional para que os imigrantes que transitam pela América do Sul e Central façam parte dos planos de vacinação contra o Covid-19. Ninguno vai ser seguro mientras que não todos seamos seguros. Sabemos que ninguém estará protegido até que todos estejam protegidos. Os imigrantes, às vezes, não podem ou não têm acesso à vacina e estão mais vulneráveis, pelo próprio deslocamento, sem ter onde fazer o isolamento porque não têm as suas casas. Assim, é preciso fazer um esforço regional. A migração contínua sendo um fenômeno massivo que preocupa, especialmente porque há muitas crianças e jovens que agora vão sozinhos desacompanhados e estão em maior risco, segundo a Cruz Vermelha. E no México, políticas de restrição fazem com que os albergues não aceitem imigrantes. Os imigrantes da América Central enfrentam a rejeição em albergues no sul do México. O argumento utilizado é de que não há espaço ou de que não recebem as famílias pela pandemia da Covid-19. Esse é o caso do hondurenho Norlan Hernández, que junto a sua esposa e o filho saiu de seu país depois de sofrer ameaças. Segundo ele, bastante difícil porque se han andado desde a manhã caminhando. É difícil porque estão desde as 2 horas da manhã caminhando com eles. O fluxo migratório na região é cada vez mais intenso, segundo apontam os dados dos Estados Unidos. Em março, foram detidas mais de 172 mil pessoas sem documentação. Destas, quase 19 mil são menores de idade e 3.139 estavam desacompanhadas. O Instituto Nacional de Imigração do México se comprometeu a instalar 17 albergues na fronteira sul dos estados de Chiapas e Campeche, para resguardar cerca de 7 mil menores de idade. Enquanto os imigrantes ficam sem refúgio, o governo reconheceu que o remanejamento de mais de 12 mil pessoas é necessário. As solicitações de imigrantes que buscam refúgio no México aumentaram 31% no primeiro trimestre de 2021. E na Bolívia foi realizado o primeiro encontro de criação da RUNASUR. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou a criação do RUNASUR,
organização internacional para reunir os povos originários da América do Sul. Em sua conta no Twitter, Evo Morales declarou que hoje começa a primeira reunião da equipe técnica para formar o RUNASUR. Os povos indígenas e as organizações sociais da nossa América do Sul trabalham juntos para fortalecer a integração e a libertação dos povos. A iniciativa conta com a participação dos movimentos indígenas, plataformas sindicais e movimentos sociais da região. E o presidente argentino Alberto Fernandes assinou um convênio casa própria com os sindicatos para facilitar a moradia a 1.200 trabalhadores da CTAT e da CGT. Essa e outras notícias no próximo bloco. O presidente argentino Alberto Fernandes assinou o convênio Casa Própria com os sindicatos para facilitar o acesso a 1.200 moradias aos trabalhadores da CTAT e da CGT. O objetivo da iniciativa é promover a participação ativa dos sindicatos para o acesso à moradia e a obras urbanísticas do Ministério do Desenvolvimento Territorial e Habitat. No ato, o presidente celebrou o fato das centrais sindicais estarem juntas e unidas para essa ação. Em comunicado, a CSA anunciou com pesar a notícia do falecimento de Fernando Basco Berasan, dirigente sindical da Altpit-CNT do Uruguai e ex-secretário técnico da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul, ocorrido no dia 24 de abril, em Montevidéu. O Sindicato do Varejo e Grandes Armazéns apresentou uma denúncia acusando a Amazon de sabotar a criação de um sindicato de trabalhadores da empresa com 5.800 trabalhadores. 25 países, como a Guatemala, Panamá, Honduras e República Dominicana, têm a capacidade de eliminar a malária nos próximos 5 anos, conforme anunciou a Organização Mundial da Saúde. A OMS também anunciou que outros 11 países erradicaram a doença em 2020. E a região amazônica enfrenta um dos piores momentos durante a pandemia. A Amazônia passa por um dos seus piores momentos durante a pandemia. O desmatamento, em 2020, arrasou quase 2,3 milhões de hectares da floresta, o que equivale à superfície maior do que toda a extensão de alguns países. Os últimos dados do projeto de monitoramento da Amazônia Andina revelaram um aumento do desmatamento, chegando em 2020 ao terceiro pior ano da história. Para Matt Finner, pesquisador do monitoramento da Amazônia Andina, foi um ano muito ruim no que diz respeito aos incêndios florestais, principalmente no Brasil e na Bolívia. Mas o que aconteceu no ano de 2020 não tem precedentes, apesar do ano ter sido mais seco. O ano de 2021 também não sugere otimismo, já que março foi o mês que mais registrou desmatamento no Brasil nos últimos 6 anos, com 367.600 hectares de floresta, isso de acordo com as fontes oficiais. E no Uruguai, artistas, técnicos e produtores se reinventam para sobreviver durante a pandemia. No Uruguai, artistas, técnicos e produtores se reinventam para poder sobreviver. A pandemia faz parecer distante as atividades culturais que foram o motor e rotina de trabalho de centenas de artistas. Juan Falcone acaba de fazer 38 anos, dos quais 18 foram dedicados ao mundo dos espetáculos. E hoje ele trabalha como ferreiro para poder sobreviver. Ele começou fazendo fretes ou transportes de equipes para montar os palcos e foi somando outras tarefas. O trabalho despertou a curiosidade, pois é um setor interessante. Passa todo dia se queimando, tocando ferros quentes, mas é um trabalho muito honrado. Quando a emergência sanitária foi decretada no Uruguai no dia 13 de março de 2020, Falcone se encontrava no Festival Ibero-Americano Vive Latino no México, com a banda Quarteto de Nos, premiada com 2 Grammys, da qual até hoje é o chefe técnico. Quando a turnê que se seguia pela América Latina foi cancelada, o técnico, que também trabalhou com os grupos Bajo Fondo, La Vela Puerca, No Te Va Gustar, viu quando o setor começou a ser afetado. Segundo ele, é o que todos já sabem. O setor ficou sem atividades e, em maio, foi obrigado a fechar a empresa. Sempre buscou se adaptar às novas realidades e aprender com os processos e o uso dos recursos eletrônicos. Ele fechou a sua empresa porque já não tinha condições de mantê-la,
E essa foi a situação de muitos no Uruguai, que ainda, apesar de ter sido pioneiro em julho de 2020 em realizar shows ao vivo, com público reduzido e não registrar contágios em suas salas, suspendeu os shows com públicos após o aumento de casos em 2021. Depois de tentar a sorte como treinador de cães, Falcone aceitou a sugestão de um colega e, com a ajuda de um vizinho ferreiro, se direcionou para esse ofício. E a campanha de conscientização sobre a violência contra meninas busca dar visibilidade a situações de abuso. Nós, meninas, queremos dizer a você que temos muitos sonhos para realizar e merecemos viver em um mundo mais justo. Queremos receber educação, estar protegidas e saudáveis. Merecemos um futuro melhor. Acreditamos que os governos, comunidades e famílias devem pôr um fim na violência. Estamos aqui para defender nossos direitos porque devemos ser livres para decidir um futuro melhor para cada uma de nós. Conseguir que nossas vozes soem cada vez mais alto e que todas possamos chegar tão longe quanto queremos, juntas e juntos podemos transformar o mundo e criar uma nova realidade, porque acreditamos nelas. No plano internacional, acreditamos nelas. A situação é muito grave. A situação é muito grave. O tema da violência cresceu agora na época da pandemia e, tristemente, vemos que alguns pontos de proteção a meninas têm desaparecido como era na escola, o qual se evidencia nos casos de maltrato e abuso. Outro ponto é o tema da gravidez em meninas, que é muito grave. Eu sou da Guatemala e aqui nós observamos em uma análise realizada que 12 meninas deram à luz por dia, meninas entre 10 e 14 anos de idade. E em El Salvador, um pai inova para proteger a sua filha contra o coronavírus. Em El Salvador, um pai inova para proteger a sua filha contra o coronavírus. William Lopes tomou a iniciativa de projetar e fabricar uma peculiar mesa de madeira, personalizada para proteger a sua filha de 6 anos do vírus. Agora, com o retorno das aulas presenciais, o pai diz estar mais tranquilo e mais seguro, sabendo que ela está tendo as aulas protegida do vírus. A menina é aluna do jardim de infância e tem um espaço reservado para sua mesa que lhe permite manter a distância dos 11 colegas de turma. Segundo o pai, o ideal seria que o governo fizesse o mesmo para todas as crianças, e especialmente os menores, pois durante as aulas eles tendem a se levantar e se aproximar mais dos colegas para conversar. Portanto, talvez seja uma ideia boa para implementar. El Salvador acumula 69 mil casos de Covid-19. 2.100 pessoas faleceram e 64.500 se recuperaram da doença. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.